O IGESE é uma associação espírita sem fins lucrativos, que tem entre suas finalidades o estudo, a divulgação e a propagação do espiritismo, especialmente pelos meios virtuais. Estimular o progresso moral e espiritual do ser humano, levando-o a vivenciar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, é também o nosso objetivo. Para isso, o IGESE apresenta diariamente, ao vivo, estudos, entrevistas, palestras, realizadas com a participação de estudiosos do Espiritismo, oferecendo assim conteúdo de qualidade e com fidelidade doutrinária, além de possibilitar a participação e interação com o público, que pode ali colocar as suas dúvidas, as suas opiniões acerca do assunto tratado. Conheça mais sobre o nosso trabalho visitando o canal do IGESE no YouTube. Se inscreva, ative o sininho para as notificações que você receberá todos os conteúdos por nós produzidos. Curta a nossa página no Facebook e nos siga também no Instagram. Curta, compartilhe os vídeos e nos ajude assim a propagar a mensagem do bem. Oração da criança. Amigo, ajuda-me agora, para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade. Venho ao encontro de tua aspiração, do teu convívio, de tua obra. Em tua companhia, estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje, sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolve-me o caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem onde estiver. Não me afastes de Deus e ajude-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Emmanuel. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de estudos aqui do IGESE. Nessa série em que nós estamos estudando o comportamento suicida em crianças e adolescentes. Esse é o nosso 7º episódio, portanto, ainda teremos pela frente mais 3 semanas para encerrar o estudo do livro da nossa autora Clara Lila Gonzalez de Araújo, que tem esse mesmo título e que nos traz importantes esclarecimentos a esse respeito. É uma questão muito grave e nós precisamos realmente nos informarmos como forma de prevenção. Nós agradecemos a todos que estão nos acompanhando aí ao longo dessas semanas, ou a você que está chegando agora, fique tranquilo, as nossas lives elas ficam gravadas, você pode acessá-la a qualquer momento, basta acessar aí o canal do YouTube do IGESE ou de qualquer um dos nossos parceiros na transmissão. E nós aproveitamos para agradecer aqui a Rede Amigo Espírita, a Web Rádio Fraternidade, a TV7, o CERJ e a Rádio Rio de Janeiro. Não, Rádio Rio de Janeiro não, gente, desculpa. O CERJ e a TV Secal, tá? Muito obrigada a todos que estão aí nos acompanhando, nos ajudando. Então, nós vamos chamar aqui as nossas companheiras que hoje estarão conosco. Na verdade, hoje nós começamos, a nossa introdução, ela é com Clara Lila, então nós vamos convidar Clara. Clara, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Estamos muito felizes de mais uma vez estarmos aqui para podermos falar sobre esses temas que, como já dissemos em outros momentos,
são bastante difíceis, né, de serem avaliados, mas necessários para todos nós que somos pais, avós, evangelizadores, enfim. É verdade. E hoje o nosso tema é assistência espiritual e educação espírita cristã para crianças e jovens, né, e adolescentes. Nós vamos convidar para falar boa tarde também aqui a nossa querida Elza Rossi. Elza, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos, é com muita alegria, com muito carinho, um abraço virtual, que eu estou abraçando a cada um de vocês, incluindo a querida Clara Lila e a nossa Ivana, e todos nós que vão entrar daqui a pouquinho já recebem o nosso abraço antecipado. Muito obrigada. Muito bom. E a nossa querida Nádia, do Couto Vale. Nádia, boa tarde, bem-vinda. Oi, queridas, também abraços virtuais, beijos virtuais. Deus nos abençoe e continuamos juntos. Que coisa boa. Pessoal, então nós vamos começar com uma parte introdutória, que será feita hoje pela Clara Lila, e depois, logo depois, nós voltaremos para atendermos as perguntas que vocês tiverem, tá bom? Já podem ir deixando aí no chat, que daqui a pouco nós voltamos para um bate-papo também com as nossas duas outras amigas. Clara Lila, está com você. Tá bom, obrigada. Então, conforme a Ivana falou, hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 6, Assistência Espiritual e Educação Espírita Cristã para Crianças e Adolescentes. Vamos iniciar avaliando a importância da evangelização espírita para as crianças e jovens. E gostaríamos de iniciar essa reflexão com um trecho de uma lição de Emmanuel, que está no Vinha de Luz, e que tem como título Que Fazemos do Mestre? Diz assim: não basta fazer do Cristo o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo a cada dia. O que significa isso? Que nós precisamos sentir Jesus e ter a alma voltada para sentimentos de solidariedade em sua máxima amplitude, onde a caridade e o amor são caminhos que conduzem à salvação e, consequentemente, à felicidade. Não é outro o apelo do Espiritismo. Ao iniciarmos este capítulo, é nosso intuito refletir sobre a questão religiosa em relação ao Espiritismo, sobretudo ao tocar o coração das crianças como plantas tenras, onde facilmente é possível cultivar bons princípios, bons sentimentos. O Espiritismo, explicando a anterioridade do espírito ao corpo, a sua sobrevivência à morte física, a pluralidade das existências, destaca sempre que as lutas pelas mais nobres aspirações são ideais para a vida de cada ser, e ninguém progride sem as enfrentar. Assim, sabemos que aqui estamos para nos depurar moralmente, que aqui estamos para nos redimir de tantos erros do passado, a exigir hoje que tenhamos condições de enfrentar com coragem e resignação o nosso aprendizado. E a doutrina espírita estimula o nosso interesse pelo autoaprimoramento, mexendo com o nosso mundo íntimo, para que possamos nos elevar em termos religiosos. Porém, por que ainda não conseguimos compreender a extensão e a importância das práticas evangelizadoras a serem exercitadas pelas nossas crianças e adolescentes, e que haverão certamente de permitir conquistar o seu progresso espiritual? A mensagem do Cristo à humanidade parece estar distante das expectativas que possuímos de ajudar as crianças, para que não venham sofrer as agruras de uma existência sem significado, nos descuidando da sua verdadeira e imprescindível conduta espírita cristã. O Espírito Emmanuel, que foi lido há poucos
minutos, em mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier no ano de 1938 e reproduzida na revista Espírita o Reformador, de agosto de 2011, devido à sua plena atualidade, observa: nenhuma mensagem do mundo espiritual pode ultrapassar a lição permanente e eterna do Cristo, e a questão sempre nova do Espiritismo é, acima de tudo, evangelizar, ainda mesmo com sacrifício de outras atividades de ordem doutrinária. A alma humana está cansada de ciência sem sabedoria, e envenenado pelo pensamento moderno, o cérebro, nas suas funções culturais, precisa ser substituído pelo coração, pela educação do sentimento. O Evangelho e o trabalho incessante pela renovação do homem interior devem constituir a nossa causa comum. Então, observem as palavras de Emmanuel, ao chamar a nossa atenção para que possamos estudar em profundidade o Evangelho. Seria interessante avaliarmos isso e o que está ocorrendo atualmente para termos essa dificuldade na realidade. Por mais, que tenhamos consciência de que realmente seguirmos esses passos é o que haverá de melhor para nós. Porque, sem dúvida, haveremos de ultrapassar todos os obstáculos que tenhamos de enfrentar. Ora, a infância é a fase mais profícua para motivar o desabrochar das capacidades e aptidões dos indivíduos, favorecendo a sua evangelização. Está na questão 383 do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, trouxemos aqui, gostaríamos de ler, é bem pequenina, mas extremamente sábia, a questão que Kardec faz, que é a pergunta que Kardec faz, e a resposta que os espíritos reveladores dão. Qual para este, quer dizer, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Resposta: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Que, mais claro do que isso, impossível. Então, é preciso preparar os espíritos encarnados a partir da mais tenra idade, ensinando-lhes esses pensamentos sem esperar que cresçam desprovidos desses conhecimentos, até que sejam esclarecidos pelos estudos mais acurados da doutrina e pelas experiências significativas vividas na fase adulta. Portanto, nada é mais útil para a evangelização das pessoas espíritas do que fazê-las refletir desde pequenos sobre os princípios elementares do espiritismo, trocando as conquistas e os interesses transitórios por aquisição e proveitos espirituais. Por meio da evangelização, faremos despertar nas almas infantis mudanças em suas disposições morais, diminuindo as influências materialistas e fazendo-as pensar e sentir de outra maneira, certos de que toda tarefa no momento é formar o espírito genuinamente cristão. Vamos analisar poucos aspectos da assistência espiritual, porque o detalhamento será feito na próxima semana. Mas gostaríamos de falar alguma coisa sobre isso. Então, ao falarmos sobre assistência espiritual a ser dada às crianças e aos adolescentes, portadores de dificuldades espirituais ou obsessões, é imprescindível atender a essas privações morais, sem esquecer, contudo,
das reais necessidades do espírito, que constituem os princípios e os fins da evangelização espírita. Acabamos, então, de destacar isso, exatamente lembrando da importância para a formação da criança desde pequenino. Uma das propostas da assistência espiritual é o Evangelho no Lar. Sobre isto, teremos, uma reunião especial, acho que está programada para a última reunião, e gostaríamos realmente de aprofundar um pouco sobre a necessidade de desenvolvermos o Evangelho no Lar em nossas residências, junto com todos os nossos familiares, e os benefícios que isso pode trazer, principalmente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para nós mesmos, sem dúvida. Outra determinação à assistência espiritual é nossa frequência ao centro espírita, como local de edificação e divulgação da doutrina espírita, convertendo-se em um núcleo de esclarecimento e consolo, amor e renovação, mormente ao acolher os corações em sofrimento que buscam equilibrar-se moralmente. O Centro Espírita, todos sabem, é uma instituição que se esforça na exemplificação da imprescindível abnegação e da sincera humildade que devem alicerçar a proposta doutrinária do Espiritismo. A instituição espírita não é apenas uma construção física, que acolhe os seus frequentadores para que lá possam usufruir de momentos agradáveis e relaxantes. Mas é principalmente, agora essas palavras são da Sueli Caldas Schubert, uma edificação espiritual, cujas bases devem estar afincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para engrandecimento moral das criaturas humanas. Está no livro de Sueli, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Existem, contudo, procedimentos de ajuda à criança e ao adolescente em caso de obsessão ou de simples interferência espiritual. Elas se compõem, não vamos detalhar, mas pelo menos dar uma orientação inicial, que seria evangélico doutrinário aos pais e familiares por meio de entrevistas e das preleções, recomendação de leituras edificantes e esclarecedoras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tudo isso nós vamos encontrar dentro do Centro Espírita, quando lá formos em busca de orientação e de ajuda. Outra forma, de assistência espiritual seria a transmissão do passe. Os passes, eles ganharam uma valiosa e racional explicação baseada no conceito e propriedade dos chamados fluidos espirituais. Fluidos, da linguagem espírita, são substâncias de natureza sutil modificadas a partir de uma substância elementar chamada fluido universal. Segundo a doutrina espírita, o passe é, portanto, uma transferência de bons fluidos, isto é, fluidos modificados com qualidades boas. Trata-se de fenômeno mediúnico, baseado no sentimento de amor e de caridade. Outra recomendação seria a participação da criança na educação espírita cristã, se a idade dela for compatível com a programação da casa espírita. Então, isso já foi também falado anteriormente. Outro auxílio seria a realização de uma reunião mediúnica para atendimento e esclarecimento do espírito perturbador. Algumas casas espíritas atendem as crianças, atendem aos problemas da infância desse modo, visando a sua conscientização e consequente modificação de conduta, naturalmente sem a presença das crianças e dos familiares. As pessoas vão ao centro
são entrevistadas e aí esses casos são levados para essas reuniões específicas e especiais, e a partir daí, evidente que há todo um trabalho realizado pela espiritualidade exatamente para a defesa das crianças, porque geralmente nós já vimos isso nas semanas anteriores, o problema da obsessão está ficando muito sério, da obsessão infantil, por conta das dificuldades que esses espíritos que estão chegando, que trazem do passado muitas experiências, nem sempre tranquilas, mas trágicas e dolorosas, adquirindo esses desafetos e que muitas vezes as acompanham ao longo de muitos séculos. Aconselhamos os pais que nas horas de aflição da criança mantenham a calma, façam uma prece para que ela também se acalme e se desligue dessas visões ou vivências. Finalmente, chamamos a atenção para o acompanhamento médico da criança. A ação prolongada de obsessores é danosa ao psiquismo infantil e também pode abalar as estruturas orgânicas, facultando campo à instalação de enfermidades diversas. A assistência espiritual não substitui o tratamento médico e psicológico. Assim, muitas são as atividades de assistência espiritual que serão detalhadas depois: acolhimento fraterno, a transmissão do passe, a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, as reuniões mediúnicas para atendimento e esclarecimento de espíritos obsessores, auxiliando os envolvidos em processo de reajuste espiritual e exercitando nos tarefeiros do centro espírita a humildade, a fraternidade e a solidariedade no trato com os espíritos encarnados ou desencarnados em sofrimento, empenhando verdadeiros esforços para a sua transformação moral. Para encerrar, gostaríamos de dizer que a preocupação do movimento espírita em oferecer às crianças estudos da doutrina espírita e evangelização, adaptados de acordo com a sua faixa etária, se fundamenta principalmente na orientação dos espíritos responsáveis por esse trabalho, oferecendo-nos suas impressões acerca da urgente e nobilíssima tarefa de evangelizar a infância e a juventude. Para isso, o encaminhamento desses estudos deve nortear os nossos lares e as casas espíritas que frequentamos, especialmente ao destacar a responsabilidade de todos os espíritas de desenvolver a importante ação de promover a educação espírita das novas gerações. Obrigada. Muito bem, começamos bem aqui com a Clara. Elza, você gostaria de fazer algumas observações, alguns comentários acerca, né, dessa introdução? Se você quiser também acrescentar alguma coisa, logo depois também Nádia. Enquanto isso, os nossos amigos vão aqui enviando as perguntas, pode ser? Agora sim. Assim, o que eu gostaria de destacar uma frase que a Clara Lila falou, que é muito importante, trazer o Evangelho, trazer Jesus para os corações pequeninos, desde tenra idade. Tenra idade significa que não é deixar para crianças escolherem com 7, 8, 9 anos. Tenra idade. Você pode fazer como a minha amiga Fran, a filhinha fez 6 meses, e ela conta sobre Jesus para bebê. Então, o timbre de voz, a palavra Jesus, a palavra amor, a palavra responsabilidade, vai entrando no psiquismo da criança pela voz suave, maternal, amorosa de uma mãe. Então, eu fico também aqui querendo passar para vocês, eu peço licença ao meu amigo Milcíades,
presidente da Federação Espírita do Paraguai, porque ele fez uma live dias atrás e ele mencionou algo muito importante que tem muito a ver com o que a Clara comentou em todos esses minutos que ela conversou, que é o Evangelho. Ele instituiu para o bem-estar da família, para o bem-estar, o equilíbrio do lar, o Evangelho no lar todos os dias. Não o Evangelho rápido. Você não fica ali 15, 20 minutos, meia hora almoçando em família? Você não fica com seus amigos meia hora, uma hora conversando? Então, ele instituiu das crianças pequeninas o Evangelho no lar todos os dias, eu acho que às 7 horas da noite. Com isso, as crianças aprendem o Evangelho, aprendem o comportamento, aprendem a educação mais primorosa, que é a educação do espírito, aprende a convivência, a responsabilidade na escola, a responsabilidade com pequeninas tarefas no lar, que orar é trabalhar. Então, a criança trabalhando, ela vai vendo o que a mãe precisa, o que ela pode deixar organizado no quarto, na tarefa escolar, a arrumação do seu material, o cuidado com seu uniforme, o Evangelho no lar. As crianças que trazem o Evangelho no lar diário têm outro comportamento que crianças que não fazem prece, não têm os pais que se preocupam com isso, vão entender em idade mais avançada. Então, aqui fica, no que a Lila falou de muita importância, e no que o Milcíades, nosso amigo do Paraguai, que relatou o que ele procura fazer desde pequenino, ele já é, acho que quase avô, mas fica fazendo com as crianças desde tenra idade, o Evangelho no lar, a cadência do estudo, dos comentários, o gosto por conhecer a doutrina espírita, uma extensão do lar, a nossa casa espírita, para educar os nossos pequeninos. Com isso, lágrimas a menos no futuro, menos preocupações no futuro, crianças mais equilibradas, entendendo a bênção da vida. Gostei, Clara, do que você falou. Não é, Nádia? Eu gostei agora. Nádia? Oi, eu também gostei do que Clara disse e do que Elza acabou de dizer. Gostei, claro. E é fundamental essa presença, nós trazermos essa presença de Jesus já na tenra idade, para que as crianças se acostumem, primeiro, à presença não visível. Isso é muito importante, sobretudo quando as crianças estão na fase do pensamento pré-lógico. Quando elas têm o pensamento mágico, então, para elas, é facílimo elas encontrarem uma forma de verem, assim, entre aspas, Jesus de uma forma muito especial, praticamente tangível na cabecinha delas. Aproveitarmos esse momento em que o espírito está se assenhoreando do corpo físico para usar isso que a sabedoria de Deus faz e que a biologia estuda, e nesse caso é a psicologia, sobretudo de Jean Piaget, que nos diz que nessa fase de pensamento mágico, a criança, nós aqui estamos aproveitando isso para a nossa proposta de evangelização, aproveitar essa fase, porque fica muito mais fácil para a criança aprender, acreditar, viver uma presença real, ainda que intangível, ainda que, aspas, não material. Isso é muito importante, e, sobretudo, porque isso auxilia numa posturamento espiritual de não se deixar a mente, não se deixar poluir. A poluição que nós, é claro, abominamos no mundo físico, no mundo inteiro, por nossa própria responsabilidade, né? Nossa humanidade terrena, mas há outros tipos de poluição de que, às vezes, nós não cuidamos para proteger as nossas crianças. Existe uma poluição visual, por exemplo, no quarto delas, no ambiente delas, isso prejudica a concentração, a aprendizagem em todas as instâncias. Mas
essa ecologia mental que deve começar desde essa tenra idade. Clara e Elza sublinharam muito isso, também estou sublinhando, que é desde tenra idade, quando Emmanuel, que já citado aqui, nosso querido mentor pela Clara, quando Emmanuel nos diz que o espírito vai se assenhoreando do corpo físico até os 7, 8 anos, então, até lá, nós temos um campo fértil. Acho que Clara usou essa expressão, campo fértil, do espírito, para que nós possamos ali lançar essas ideias seminais de evangelização, de fraternidade, de disciplina, que Elza tão bem lembrou também, a disciplina e a solidariedade que se começa a se treinar desde tenra idade. Elza lembrou, vai ajudar a fazer alguma coisa na casa, vai limpar o seu pratinho, se for o caso, ou então você vai arrumar um pouquinho o seu quarto, guardar os brinquedos, coisas muito simples, que aparentemente simples, porque elas fazem parte de um conjunto de providências que devem constituir a rotina da família. E essa rotina não é, claro que estamos falando aqui das possibilidades de acordo com a faixa etária, mas essa rotina não é só da mãe, ou só do pai, ou só da pessoa que ajuda, que é empregada para essas funções de ajuda na dinâmica do cotidiano familiar. A criança tem que assumir a responsabilidade das coisas que lhe dizem respeito ao corpinho dela, ao tempo dela, ao quarto dela, ao espaço dela, aos brinquedos dela. Tudo isso tem e pode ter uma função didática muito especial, não só para as coisas do cotidiano material, mas, sobretudo, para as coisas de Deus no templo do Espírito que está ali reencarnado, naquele corpinho fofo, tantas vezes morno, que Deus coloca nos braços das criaturas, com as responsabilidades todas assinaladas lá nas perguntas 582, sobretudo 583 do Livro dos Espíritos. Muito bem, gente. O Adnilson, ele coloca um comentário aqui que é justamente relacionado à pergunta que eu ia fazer para vocês. Mamãe pergunta a Chico Xavier: com quantos anos devo levar meu filho na evangelização? Ao saber que o filho está com 3 anos, o Chico diz que está 3 anos atrasada. Eu pergunto, qual é a época adequada para começar a levar o filho, a criança, para a evangelização no centro espírita? Vamos começando aí com a... Sim, por favor, Elza. Não, eu ia só começar assim. Quando o casal já está planejando, e é um casal ligado também a uma religiosidade, seja ela qual seja, o casal já está fazendo a evangelização dos seus filhinhos. Quando a mãe está grávida e o pai conversa, toca música para o bebê, música de ninar, já está evangelizando, porque naquele ato do beijo na barriga da mãe, não é como eu vi meu filho fazendo isso com a mãezinha da Maia, da minha netinha, e aquele carinho passado já é o exemplo que o bebê está sentindo e está ouvindo o pai e a mãe orarem, está sendo evangelizado. Então, a tenridade, lógico, depois que nasceu, é a tenridade. Por enquanto está no ventre, ele está com mensalidade, né? Então, 1 mês, 2 meses, não importa. O espírito ouve. Ele está ali à volta, ele está ouvindo, muitas vezes participa de todo o seu crescimento, não é? Pelo elo de ligação com os espíritos, pai e mãe. Então, é muito importante que a gente pense nesse nosso serzinho não como um feto que pode ser descartado, não importa, que aconteça o que aconteça. Evangelize o seu bebê já por pensamento antecipado. Quando a gente planeja, a gente pensa, eu quero ter meus filhos. Alguns falam, ele vai fazer primeira comunhão, que é católico, né? A gente fala, ai, não vejo a hora de evangelizar o meu bebê. Não vejo a hora de poder ir no primeiro aninho, segundo aninho. Eu ler uma cartilha, eu ler um livrinho de história, ou fazer o evangelho no lar com os pais. Como fez o Milcíades, né? Que a maioria de vocês conhece o Milcíades, né? Ele volta e meia está aqui conversando com a gente, eu gosto muito dele, super íntegro, da maneira como ele educa.
todos tocam instrumentos, os filhos na casa dele, não tem aquele não quero fazer isso, não quero... Não, todos fazem, aprendem devagar com o amor, porque o evangelho no lar ajuda ele a entender por que ele tem que pôr a roupa suja no cesto. Por que ele tem que pôr o seu copinho no lugar certo? São pequenos gestos que amanhã, depois, vai ser um bom esposo, não é? Vai ajudar a esposa, vai entender o processo de ser um bom educador. O educador não é só o professor na escola, nós somos educadores aonde estivermos, somos exemplos. E as crianças nos ouvem, nos veem, olham nosso exemplo e guardam, e vai guardando. Então, se a gente quer modelar o pepino desde pequenininho, se a gente quer modelar, educar o nosso serzinho, nosso filho que a gente ama, nossa filhinha, desde pequenininho, é com o evangelho do coração, é com o evangelho no lar. Quantas mães beneficiadas com filhos, depois sendo um bom aluno, um bom professor, um bom marido, né? Um bom pai, um bom amigo, que é maravilhoso, e veio lá daquela fonte pequenina, que não custa nada, é só meia hora, 40 minutos, 15 minutos, daquele evangelho em família. Eu falei a vez passada das crianças sentadas no chão, fazendo os 5 minutos de silêncio, e depois ouvir a batida do coração e conversar sobre o que sentiu naqueles 5 minutinhos. Ali também tem uma oportunidade do pai e da mãe, que mesmo que não sejam religiosos, de conversar e aprimorar o seu filhinho também como um ser encarnado, né? Como espírito imortal, não é? É isso. Alguém gostaria de comentar? Clara ou Nádia? Eu só vou acrescentar um detalhezinho, que a mãe, quando está grávida e faz o culto do evangelho, também já está, o espírito ali reencarnante, já está também participando e sendo evangelizado através das vibrações, dos fluidos, da presença dos amigos espirituais e da fala, das lições dos pais, que os pais estão comentando. Eu ia dizer, Ivana, que, na realidade, a pedagogia se inova a cada dia. Então, hoje nós já temos técnicas e formas de trabalharmos com as crianças de colo, com os nenéns, os bebês, inclusive para evangelizá-las. É muito interessante isso. Quer dizer, os evangelizadores precisam se atualizar, porque isso é perfeitamente possível. Além do que Elza já falou, Nádia já falou, quer dizer, os hábitos adquiridos. Quer dizer, os pais têm essa responsabilidade e esse compromisso. Pequeninas coisas podem fazer com que a criança realmente chegue a essa conclusão em função da necessidade, né, de buscar, como falou a Elza, a religião de forma que conheça Jesus desde pequenino e passe realmente a entender, a compreender isso. Então, é preciso que possamos enriquecer as nossas propostas. Eu acho que essa seria uma outra questão, voltada para a capacitação dos trabalhadores que estão recebendo as crianças nos centros. Nós não estamos mais naquela fase anterior. Nós já estamos tentando, inclusive, enriquecer, né, as atividades exatamente para estimularmos a criança e ela chegar às conclusões que nós queremos em função dos objetivos estabelecidos. Então, isso é absolutamente, né, certo de que os bebês já todos já prontos para irem para casa, para as casas espíritas, para os centros espíritas. Enquanto os pais estiverem ouvindo as palestras ou participando de cursos, de estudos, eles estarão lá nas salas com os evangelizadores já preparados para isso. E o que nós podemos dizer para aqueles pais que nunca tiveram nenhuma vinculação com religião, que entendem o valor da religiosidade, mas não têm nenhuma, né, vinculação filosófica com nenhuma religião? Mesmo assim, está valendo? Os pais podem levar, por exemplo, leva a criança, deixa lá no centro espírita para a aulinha da evangelização, aí terminou o horário, volta, busca. Isso pode ajudar? Alguém quer Pode, responder? eu tenho experiência, se me permitir. Eu posso responder rapidinho? Só vou fazer uma pequena citação. Eu morava em Curitiba, trabalhava na federação, minha amiga Leia
da Escola Profissional Ruth Junqueira, a gente tinha muita afinidade, e um dia a filha dela com as netinhas foram para a casa espírita. Bom, aí voltaram as netinhas, que eram pequeninas, né, as duas, e comentaram na escolinha sobre a aulinha que elas tiveram, de falaram de Jesus, falaram da árvore, falaram da natureza, enfim, aula preparada. As crianças amiguinhas contaram para os pais. E os pais, apreciando o comportamento das duas meninas, da Manu e da irmãzinha, foram conversar com a filha da Leia. E o que elas faziam, né, para as crianças serem tão comportadas? Ela falou, bom, se você quiser, a sua filhinha pode ir junto com a gente vai todo sábado, tem a evangelização na casa espírita, blá, blá, blá. Levou as crianças, não foram os pais. Na outra semana, os pais foram também, porque as crianças fizeram tantos comentários bons e ensinaram os pais durante a semana o que aprenderam, que os pais acharam fantástico. Os pais não tinham vínculos religiosos e foram para a casa espírita e nunca mais saíram, porque tudo que se passou na casa espírita tinha muito a ver com o que eles queriam, mas não sabiam nem como buscar. Que muita gente ainda hoje, você vai falar de espiritismo, como a moça me escreveu agora à tarde, né, lá do Nordeste. Aí, dona Elza, eu fui falar para minha amiga aqui, fui mostrar o evangelho que a senhora me deu, ela falou que eu estava envolvida com macumba. Eu falei, então, mostre para ela o final do evangelho, todas as preces. Então, se isso é macumba, nós somos todos macumbeiros felizes, porque a gente tem o evangelho de Jesus para oferecer àquele que não sabe nada. Falei isso para ela numa brincadeira, né? Que, logicamente, ela vai usar de forma diferenciada. Mas a gente pode, a criança, trazer os pais para a casa espírita, isso acontece muitas vezes. Tenho certeza que tem gente nos ouvindo que pode comentar sobre isso também. Excelente. Vocês querem fazer algum comentário, Nádia? Essa questão da percepção que tem algumas faixas, alguns segmentos da nossa sociedade aqui no Brasil, de vestir a palavra macumba ou macumbeiro com uma vibração, com um desprestígio, um descrédito, uma desvalia, quando, na verdade, eu tenho muita ligação com o movimento interreligioso, que é maior do que o movimento ecumênico, não é? Essa é a diferença. O movimento ecumênico é a reunião de religiões cristãs, e o movimento interreligioso é de todas as religiões. Eu tenho muita ligação com todos, tenho atividades com esse movimento, num projeto que eu desenvolvo o Espiritismo na universidade, e é lamentável que as pessoas usem a palavra macumba, macumbeiro, com essa coloração de desprestígio e até de desvalia. Na verdade, todas as palavras têm sua força emocional, mas nós espíritas sabemos que elas têm uma força fluídica. Então, é bom que nós também façamos isso nesse sentido de que macumbeiros geralmente são as criaturas que professam a Umbanda, pelo menos no Brasil, até onde eu entendo. Então, é muito bom nós termos a oportunidade de comentar isso, sobre essa fala de um preconceito para com as religiões. E o Espiritismo, como nós sabemos, não tem nenhum preconceito, é uma filosofia, é uma doutrina aberta a todos, e Kardec tem isso até como uma questão de honra da doutrina espírita, porque nós, inclusive, não fazemos nenhum proselitismo justamente por isso, porque nós não consideramos nenhuma religião superior à outra, nem mesmo a nossa, porque se todas elas convivem no mundo, Deus sabe por quê, e nós sabemos que cada um fala a um nível de necessidade das criaturas, dos espíritos encarnados na Terra. Perfeito. Clara, você quer comentar? Eu saberia dizer pouco, apenas fazer uma observação. Enquanto Nádia falava, eu lembrei que muitas dessas iniciativas têm sido
utilizada, inclusive, para ajuda às crianças, principalmente às crianças. É impressionante como determinadas, determinados movimentos que não são exatamente espíritas, mas que realmente se preocupam em tratar as crianças como elas precisam ser cuidadas, como elas precisam ser acompanhadas. E muitas vezes nós achamos até que falhamos, né? No sentido que deveríamos investir mais para que isso não acontecesse. Antigamente investíamos, interessante. Havia possibilidades, talvez, né? Mas essas iniciativas eu, particularmente, considero extraordinárias. Eu fico muito contente, né, de ver muitos grupos que trabalham em benefício delas, dos pequeninos. Com certeza. Não sei se eu me fiz entender. Acho que sim, sim, claro. Ô, Elza, mas como que nós podemos, então, conversar com aqueles pais que acreditam que religião é algo que o filho escolha depois que ele estiver adulto, que ele estiver crescido, que ele possa escolher? Então, eu já ouvi de alguns pais que dizem, não, eu não levo meu filho para religião nenhuma, porque isso vai ser uma opção que ele vai ter depois que ele estiver adulto. Como é que nós podemos encarar isso? Bom, se esse pai vem conversar comigo e fala isso para mim, eu vou dizer para ele uma coisa muito importante. Aquilo que eu acabei de comentar, trazer um exemplo da conversa sobre Jesus, o Jeová, porque existem uns que, como a gente falou aqui agora há pouco, a gente respeita todas, e seja qual religião que seja, mas que ele leve o seu filho, converse com o seu filho, porque dentro dos preceitos de uma religião, ou de um preceito de uma filosofia espírita como a nossa, que cabe em qualquer religião, sem imposição nenhuma, ele está educando o filho para o mundo, que deixar para educar depois, os educadores serão outros, e muitas vezes perversos. Vão introduzir coisas na cabeça de um filho maleável, que depois as lágrimas são de sangue, muitas vezes, não é? Então, que os pais procurem saber os comportamentos das crianças, o que tem atrás do comportamento de uma criança, por exemplo, da religião hebraica. Se a gente ver aqui, pelo menos, há uns 6 anos atrás, saiu uma estimativa de que nos colégios hebraicos ou judeus, colégio da religião, o índice de gasear, que aqui é o truancy, né? O índice de gaseamento ou de não ir para a escola é o mínimo possível, é o mínimo de todos. Então, a criança tem responsabilidade, a criança é diferenciada no sentido dessa responsabilidade de conhecer o valor da vida, o valor monetário, o valor das coisas materiais, o valor da ambição. Tudo isso é trabalhado dentro do evangelho, coisa que, não fazendo nada disso, ele vai ficar solta. Então, quem sai ganhando com o trabalho dentro de casa, né? Porque você não vai pagar alguém para educar o seu filho numa religião, você vai educar numa filosofia, você vai fazer do seu coração. E como diz esse primeiro texto aqui da Lila, que ela comenta no livro, né? Que a melhor escola ainda é o lar, né? É o lar onde se alicerça as bases do caráter e do sentimento. Então, se o pai, às vezes, tem vergonha de falar que tem religião, mas faça alguma coisa pelo seu filho, não precisa fazer lá fora. Ou se quiser que alguém leve uma avó, uma tia, deixa ir para uma religião. Às vezes a criança quer e os pais não querem. Isso também acontece, né? Porque às vezes muita gente pensa que religião é coisa para pobre, ou para a pessoa quer ficar diferente, né? Já vi isso também. Mas não é nada disso, meu pai e mãe. Procure dar para o seu filho aquilo que a vida tem de melhor, que é a responsabilidade, a caridade, a compreensão do bem, do amor, o equilíbrio emocional. Tudo isso vem dentro de um evangelho, não é? Eu costumo pensar assim como a casa espírita é uma big de uma piscina, onde a gente vai, entra e fica imerso naqueles fluidos benéficos que modificam o nosso comportamento, nossa maneira de pensar, porque estamos lá, os benfeitores estão atuando e nos ajudando, de conformidade com a nossa sintonia,
Até nas coisas que nós não estamos pedindo, a gente recebe auxílio. Muitas vezes eles diagnosticam coisas que nós nem sabemos que temos dentro de nós, e ajudando-nos a fazer um calm down, a entender melhor o nosso momento, por que estamos lá, né? Apreciando uma literatura, um estudo, enquanto o filho está numa outra sala também aprendendo, também apreciando. A família fica nutrida espiritualmente do manancial, do maná espiritual, e passa uma noite tranquila, fim de semana tranquilo, vai na outra semana novamente. Aqueles que não fazem evangelho no lar, mas em vindo para a casa espírita, normalmente são convidados a fazer oração em família. Porque se André Luiz nos traz tanta informação da importância do evangelho no lar, né? Emmanuel fala tanto do evangelho no lar. O Neio Lúcio fala do evangelho no lar, o primeiro evangelho no lar do mundo foi na casa de Pedro, né? Na harmonia do lar. A gente quer isso, mas a gente não compra com dinheiro. Não adianta ter somas em dinheiro, não para isso. A gente constrói isso. Constrói baixando um pouco a nossa crista, entendendo que Jesus está em toda parte, ou Alá, ou Maomé, ou Jeová, mas que existe um ser superior, o nome que a gente dê, mas que ele é o nosso guia para a nossa vida nessa encarnação. E que nós devemos nos usufruir disso para ter menos psicólogo mais tarde, né, com perdão dos psicólogos, né, mas que ajuda muito o evangelho no lar, o diálogo em família, né, que falta muito nas casas hoje em dia. Eu queria fazer uma observação. Pois não. Pois não, pode falar. Vai, Clara, Pode vai, sim. Clara. Então, numa análise feita sobre a parábola da figueira que secou, ao avaliarmos os efeitos que acarretam a falta de evangelização da criança e do jovem, à luz dos fundamentos doutrinários, recordamos os compromissos assumidos por aqueles que se comprometeram na orientação religiosa dos filhos e não os encaminharam para as instituições espíritas, deixando para mais tarde a decisão de orientá-los sobre essas escolhas. É importante analisarmos estes aspectos, tendo como intuito alertar que apenas a evangelização e uma boa educação moral haverão de ensinar aos homens a prática da lei de Deus, sem resvalarem nos excessos causadores de seus infortúnios e de seus fracassos pessoais na conquista de sua reforma íntima. Quer dizer, eu me lembrei que nós tínhamos acabado de fazer aqui os apontamentos e falamos exatamente isso, porque essa questão tem sido muito avaliada por nós, porque muitos pais dizem, não, deixa que eles cresçam, aí eles vão escolher a religião que eles querem, e por aí vai. Quer dizer, achamos que não são exatamente espíritas, porque o verdadeiro espírita sabe que isso, né, certamente não seria adequado, na medida em que nós, quer dizer, já colocamos as razões que nos levam a pensar que devemos ser evangelizados desde pequeninos. Se eu, Clara, tivesse sido evangelizada desde pequenino, eu te garanto que eu seria uma pessoa melhor. Mas não fui, né? Eu fui para um colégio de freiras, que eu adorava porque o ambiente religioso, para mim, sempre foi muito bonito, né? Muito maravilhoso. Quer dizer, eu já devia, de outras encarnações, eu já devia realmente estar preparada para esses locais, para essas... E adorava as freiras, e elas também me adoravam. Mas isso não significa que hoje eu não sinta muita tristeza por não ter começado mais cedo. Sem sombra de dúvida, eu teria entendido muito mais todas as situações que ocorreram, né, e que foram muito tristes para mim. Quer dizer, eu adolescente, eu criança. Então, isso os pais precisam sentir em seus filhos. E tudo aquilo que nós falamos sobre a necessidade de conhecermos um pouco mais sobre a obsessão infantil é muito importante,
para sabermos como lidar com esses problemas, de maneira a efetivamente podermos ajudá-los. Porque esse é o nosso. O Adnilson faz um outro comentário aqui também interessante, né? Alguns pais deixam os filhos à escolha da religião, mas alguns bebês já têm o seu enxovalzinho completo com o time favorito dos pais, né? Mostrando realmente aí o que nós estamos valorizando, né? E, Nádia, nós poderíamos dizer, então, que essa criança que desde cedo é evangelizada, independentemente da religião, mas que ela tem esse vínculo com a espiritualidade, ela vai ter uma dificuldade maior para sofrer com as situações, por exemplo, do bullying, essas situações que podem causar dor, sofrimento e adoecimento na criança. Isso pode ser considerado como um fator preventivo? O trabalho de evangelização no lar, qualquer que seja a religião, sim, claro, claro. O sofrimento, aquilo que magoa, aquilo que interfere no psiquismo profundo, é um registro de autoimagem que fica mais do que arranhada, às vezes fica sangrando o psiquismo da criança ou do jovem por conta do bullying, e pior ainda do que o bullying, do cyberbullying, porque no bullying o sofrimento fica ainda ali restrito ao ambiente físico da escola, coisa que agora também já está vencido com a pandemia. Mas, de qualquer maneira, isso fica ali guardado naquele ambiente, naquele círculo. Com o cyberbullying, isso cai nas redes, isso cai aí no mundo, e a criatura, o jovem ou a criança, eles não conseguem mais abrir o celular, abrir o e-mail, abrir o que seja. Eles não conseguem mais, porque está ali o tempo todo uma arma cibernética pressionando e fazendo sofrer essa criança e o jovem. Se esse jovem tem uma orientação e uma cobertura da família em sintonia com os princípios da religião, sejam quais forem os da religião de sua família, nós aqui falamos da nossa doutrina espírita, isso ameniza, claro, porque nós sabemos que o Espiritismo nos dá a instrumentação para nós lidarmos com o sofrimento, enfrentarmos os desafios, que são sempre convites à nossa superação, ainda que isso se apresente em idades mais baixas, não tão tenras, às vezes tenras também, e da juventude. Mas, certamente, que a criatura está mais revestida daquilo de que Paulo nos fala, né, do capacete e da couraça da fé, da religião que nós temos, das orientações superiores. Isso ajuda, sim. Se você me permite, ainda há pouco eu ia fazer aqui um comentário a respeito acho que foi o Adnilson que falou sobre os pais terem, claro, essa história de time de futebol, sobretudo os pais, não necessariamente as mães, mas, enfim, eles adoram fazer isso. Um dos primeiros presentes que os pais, por si mesmos, compram é a tal da camisinha do time favorito do pai. E depois, quando o time vai jogar, chama o filho para ver o jogo do pai, do time do pai, e assim subsequentemente. Isso não é nenhum mal, não há nenhum mal nisso, desde que as outras questões também estejam atendidas no sistema, no âmbito da preparação, da atenção para com o crescimento e a evolução do seu filho. E aí o Chico, certa vez perguntaram também a ele, eu acho que foi também o Adnilson que lembrou isso, perguntaram a ele sobre isso do deixar o filho escolher quando estiver maior. Claro que nós sabemos, quando ele está maior, quantas e quantas oportunidades não foram perdidas, descartadas assim in limine, só porque os pais deixaram que os filhos crescessem. Mas crescem num sofrimento, às vezes num turbilhão de sugestões, de convites inferiores da matéria
que estão aí campeando pelo mundo e que fazem sofrer ou imediatamente ou posteriormente a isso. E aí o Chico disse: ora, se um pai é espírita, se alimenta dessa alimentação refinada, eu não sei se ele usou caviar, mas não importa, dessa alimentação refinada, por que ele vai deixar o filho ou sem nenhuma alimentação, ou então com fubá? Foi o Chico que deu o exemplo do fubá, ele é mineiro, os mineiros adoram fubá, eu não sou mineira, adoro tudo de fubá, mas ele quis fazer uma distinção com relação à sofisticação de determinados alimentos e ao alimento que é assim cru, né? Praticamente cru, sem nenhum outro tratamento ulterior. Foi isso. E ainda para aproveitar, já que a Ivana me deixou fazer isso aqui, eu estou mudando aqui os assuntos, mas é que hoje eu estou vendo aqui o chat, porque das outras vezes a gente não vê o chat correndo aqui. E eu já vi aqui dois queridos, Elza, você certamente conhece, nossa querida amada Cláudia Verdini, lá da Áustria. Um beijo para você, querida, está sempre aqui nos acompanhando. E também lá de Bournemouth, também o povo está aqui. Um beijo para todos os brasileiros, nós destacamos esses, mas todos os brasileiros queridos que também estão aqui e de outras nacionalidades. Está ali, da Herpânia, a Rita de Cássia também. Muito bem, gente. Bom, agora eu quero levar uma pergunta para vocês e eu gostaria que as três comentassem, né, dentro da sua experiência de cada um, por que depois, quando a criança começa a entrar na adolescência, na grande maioria dos casos, ela se afasta da religião. No nosso caso, ela acaba se afastando da casa espírita. Por que isso acontece? O que fazer para que isso não aconteça? Eu queria começar com a Clara. Ela passa por várias etapas, né, no seu desenvolvimento e realmente chega um momento em que o adolescente precisa estar muito bem estimulado, né? É por isso que nós temos que ter muito cuidado nas propostas das instituições espíritas em relação à evangelização. Eu vejo pelo meu neto, né? O neto que agora está com 40 anos, é professor do IME. Ele está me ouvindo, ele deve estar danado que eu estou falando isso. Mas nós nos acompanhamos, ele era da FEB, lá de Brasília, né? Ele foi desde pequenino para a FEB, e quando chegou na fase da adolescência, ele começou a levantar uma série de questões, né? Exatamente porque talvez o trabalho fosse tão estimulante quanto deveria ser, propostas que realmente pudessem atender às expectativas do próprio adolescente. Eu mesma trabalhei com alguns adolescentes e tenho umas situações extremamente interessantes, mas eu não vou contar agora, porque eu iria me estender. De você, né, colocar certas questões e, no final, parece que você não falou nada para eles, porque eles continuam no início, sem acharem, né, e aquilo que você está falando realmente é o mais correto, é o mais certo. Então, você tem que estar preparado também para esses momentos, para chegarmos, né, juntos a uma conclusão. Então, eu vejo que os pais devem, já foi falado pela Elza, pela Nádia, muito bem, os pais devem estimular muito os filhos dentro do lar, né? Fazer com que eles realmente tenham esses interesses, surjam, para que isso não ocorra, para que isso não aconteça. Por outro lado, existem alguns que se interessam, sim, pela religião. Vai depender muito das condições do espírito também, né? Então, você vê, até em alguns livros de psicologia, não são nem livros espíritas, livros clássicos, você sabe que isso ocorre. Alguns se interessam até em demasia e acabam, né, se tornando, qualquer seja a crença, não importa, não estou falando só do espiritismo. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que as casas espíritas precisam fazer um trabalho melhor
para os jovens. Antigamente, nós tínhamos propostas muito interessantes e, atualmente, não está acontecendo isso. Eu acho que eu comentei uma vez com vocês, nós abrimos um curso aí no Rio de Janeiro para a juventude e só um se inscreveu. Um que foi atendido, né? Fez o curso com o evangelizador, tínhamos também crianças, né, da evangelização infantil, mas a juventude ninguém apareceu. Então, eu acho que tudo isso tem que ser avaliado, tudo isso tem que ser considerado para mudarmos realmente a proposta da evangelização da juventude. Nossa, verificarmos como é que... A Nádia está fazendo assim, então eu acho que ela está do meu lado, então ela vai falar. Eu acho que a Nádia, então, pode ficar com a palavra, Nádia. Além de comentar, vamos aproveitar e comentar o que a Maria Clarice coloca aqui, olha. Qual o cuidado que precisamos ter com a mudança da infância para a adolescência? Pois vemos grandes mudanças nessa transição. Né? Então, está contigo, Nádia. Ô, Maria Clarice, é verdade, você deve estar vivendo isso aí na sua casa. Essa fase de transição é uma fase extremamente rica, mas é extremamente desafiadora para todos que estejam no entorno deste ser que, às vezes, é considerado ainda criança, às vezes é considerado como adulto. A própria família, às vezes, não se decide com relação a isso. Por exemplo, o jovem pede a chave de casa, aí o pai diz, ou a mãe diz, como assim? Você não pode ter a chave de casa porque você ainda é uma criança. Aí ele vai e deixa a tal daquela célebre cena da toalha jogada na cama, depois do banho e tudo. Como assim, se você já é um adulto e não toma conta disso? Então, essa fase de indeterminação da percepção dos adultos no entorno dessa criatura que está nessa fase desafiadora, principalmente, por exemplo, os meninos, nessa época eles têm uma sobrecarga de 8.000 da carga hormonal aumentando aí. Eles também têm, Clara Lila falou sobre as obras clássicas da psicologia, e nós temos aí não só da psicologia social, mas também da psicologia do indivíduo e da psicologia do crescimento, da biologia também. Você veja que, nesse caso, nessa faixa, o indivíduo ele quer se desgrudar, ele quer se apartar das relações anteriores, porque ele quer ser ele mesmo, ele quer ter o espaço dele, quer ter as ideias dele e tudo mais. Quando ele vem evangelizado desde tenra idade, ele pode experimentar isto também, mas de uma forma mais calibrada. Ele não deseja tanto ficar só junto ao clã dele, só aos outros jovens, porque tem a mesma percepção, a mesma forma de se vestir, que é uma espécie de rito, não é? Uma espécie de código, e assim subsequentemente. Então, essa pergunta aqui da... Maria Clarice. Qual o cuidado que nós precisamos ter, mas é que agora sumiu depois do que precisamos ter, da Clarice. Aqui, ó, vou colocar novamente na tela. Isso, ok. Com a mudança da infância para adolescente. Isso. Pois é. Então, já estava falando sobre isso. Essas grandes mudanças que ocorrem, sim, do ponto de vista não só psicológico, mas biológico, do amadurecimento e da maturação. A maturação é biológica, o amadurecimento é psicológico. É por isso que essas coisas estão sempre muito entranhadas e o próprio indivíduo se sente um pouco solto no mundo. Ele não sabe muito bem em que lado se situar, aí ele se situa junto aos iguais, que têm os mesmos questionamentos, as mesmas dificuldades. Então, é nesse sentido que a Maria Clarice deve estar vivendo essas coisas. Agora, sempre confiar que a semente da orientação moral, seja qual for a vertente religiosa, ou mesmo que não haja nenhuma religião, mas que haja uma orientação ético-moral do ponto de vista dos pais, da família, essas sementes que foram lançadas, elas vicejam com o tempo.
se foram bem plantadas. E nós todos sabemos disso. Nós podemos responder, ou pelo menos falar, sobre as sementes que são lançadas no processo da ação evangelizadora nas casas espíritas. Clara viu que eu estava meneando muito a cabeça, concordando, eu concordo plenissimamente com você. Ainda ontem fiz uma palestra sobre mestres e educação no Grupo Espírita André Luiz. Falei sobre mestres, professores e evangelizadores, como se formam essas categorias. E o processo de ação evangelizadora, muitas vezes, vou usar uma palavra bem forte, ele padece de uma colagem do que acontece na escola do ensino formal. O ensino formal que se dá tem métodos, técnicas, é um processo sistemático e sistematizado, com planejamento, acompanhamento, avaliação e tudo mais. Esse é o conteúdo de que tratam, ou que trabalham os professores. O processo de ação evangelizadora tem um conteúdo de natureza diferente. É a natureza do conteúdo que define a abordagem metodológica, a opção por tal ou qual método, tal ou qual técnica. Contudo, eu acho que o método socrático está pairando sobre todos eles. Mas, enfim, é o conteúdo, a natureza do conteúdo que define isso. Então, muitas ações no trabalho da evangelização, muitas vezes estão por cópia do que acontece na escola, e a escola está sendo desafiada. Esse é um tema fascinante, também toquei muito pouquinho ontem, mas tem me ocupado bastante, esse desafio que agora a escola enfrenta como instituição, e, evidentemente, nós, professores, como os agentes desse processo, mas, enfim, a escola que está hoje em crise do ponto de vista institucional para atender às demandas da sociedade, do Dr. Google, que é o maior professor hoje, e assim por diante, os jovens já não se amoldam mais a esse modelo, que é um modelo que está se tornando cada vez mais arcaico. Clara vai concordar comigo sobre isso? Então, eles já sentem isso na escola formal, e aí eles vão para a casa espírita e encontram a reprodução do modelo. Então, naquele momento em que eles têm uma liberdade, eles querem levantar voo, eles querem voar. Vamos deixar que eles voem. Mas, olha, deixa eu só fazer uma colocação para a Nádia. Repare, realmente nós não estamos entendendo que isso esteja acontecendo, porque os espíritos que nos enviam tantas orientações, mensagens, histórias principalmente. Eu estava me lembrando, você fala em Sócrates e eu falo em Aristóteles. A teoria da argumentação, repara, a teoria da argumentação. Isso é evidente que o jovem precisa analisar, quer dizer, os espíritos, inclusive, se utilizam disso para nós entendermos a doutrina. Eles nos contam histórias as mais ricas possíveis, e nós não conseguimos compreender. Quer dizer, toda essa... sabemos que temos que estudar as obras básicas, mas eles nos trazem esse enriquecimento exatamente para que possamos utilizá-los nos nossos cursos, nas orientações que dermos para as crianças, para os jovens, para aqueles que procuram, para os adultos, enfim. E nós não conseguimos ainda chegar lá. Essa que é a realidade. Então, se nós pudéssemos, tem toda razão, nós tínhamos que mexer um pouco nisso. Olha, há alguns anos atrás, nós chegamos a levantar, fizemos até um artigo interessante, isso já faz mais de 10 anos, eu creio, né? Mais ou menos sobre isso, sobre a necessidade, porque reparem como é que os espíritos superiores, eles trabalham. Eles nos contam casos ocorridos, exatamente para que nós possamos avaliar, para que nós possamos analisar, e aí vamos chegar a uma conclusão, teoria da argumentação.
Como é que não é? É evidente. A partir daí, você pode enriquecer muito mais as propostas de evangelização em relação aos adolescentes, em relação aos jovens. Bom, eu não sei se isso vai causar alguma celeuma, mas eu tinha vontade já há algum tempo de falar. Eu tentei falar isso. Eu tentei falar isso. Mas levanta a reflexão, né? Nos anos anteriores, você não entendeu agora. Nos anos anteriores eu tentei falar isso. E aí, ó, mas escrever eu estou escrevendo, seja o que Deus quiser. Eu também, já tem um bom tempo que eu ando falando sobre isso, já Pelo escrevi. amor de Deus! Mas o pessoal... Nesse momento confessionário, deixa eu declarar que eu sou muito volúvel. Eu sou socrática, mas eu também sou aristotélica. É a teoria da argumentação vem com Sócrates também. Então, vamos em frente. Elza, e aí, o que você pensa disso tudo? Coitada. Eu estava ouvindo aqui, é muito interessante. Eu vou fazer 2 colocações. A primeira, que é o que me vem na cabeça, porque eu vou copiar meu filho, que fez uma palestra há poucos dias, e como educador, ele fez essa citação que eu vou fazer, que foi uma pergunta justamente essa: por que tem a evasão dos jovens da área religiosa ou filosófica como doutrina espírita? E o Daniel fez a colocação de que, primeiro, as crianças, desde pequenininhos, vão para a casa espírita com o pai. Daí, vai para a igreja com a mãe, porque o pai é de uma religião e a mãe é de outra. Aí, chega em casa, o pai foi para a igreja, voltou, a mãe foi para o espiritismo, voltou, e tem briga em casa. E briga, e maus trato, coisa assim. A criança vai crescendo. Pai, religião, mãe, religião, briga, problema, briga, problema. Quando ele tem essa oportunidade de que ele raciocina um pouco melhor, ele já não quer mais ir. Por quê? Eu vou para uma religião onde tem briga em casa. Então, é um exemplo negativo do que poderia ser uma coisa boa. A segunda é um exemplo positivo deste momento que eu vi as duas conversando aí, eu fiquei aqui, eu vou trazer esse exemplo. Nós temos uma casa espírita aqui em Londres, e conversando com uma das educadoras espíritas, que nós não falamos a palavra evangelizadora, ela estava me comentando que o que eles estão fazendo já mais, especialmente agora nesse momento de lockdown, pandemia, reúne os jovens, e os jovens trazem o assunto do momento para conversar, e ela introduz dentro do contexto dos estudos espíritas. Por quê? A gente quer pôr uma coisa... Não, a aula hoje tem que falar isso. Mas, meu Deus, explodiu uma bomba lá no Oriente, temos que falar alguma coisa que envolva a guerra, que envolva o atentado, coisas assim, dentro do contexto, para entender por que esse espírito, essa pessoa faz isso. Não, os jovens querem saber um negócio e a gente quer falar sobre a abobrinha, mas eles querem falar sobre chuchu. Tem que fazer o que vocês duas estão falando aí. Tem que entender que eles estão além do que a gente está pensando, além do que o caderno com as aulinhas, que não, dia tal tem que dar essa aula. Mas não é essa aula que vai ser boa para aquele dia. Tem outro assunto mais importante. Então, educadores, manejem um pouquinho melhor essa situação. Porque quantos pais hoje estão na casa espírita e os filhos não vêm mais, não botam mais o pé. Ou foram mal organizados, ou tinham vontade de falar de um assunto e davam-lhe outro assunto, e eles, então, hoje, com a liberdade, vão buscar o assunto que eles querem, onde eles querem. Mas que a gente possa ouvir o que a Nádia falou, ouvir o que a Clara falou, educadores, casas espíritas, prestemos atenção. Vamos formar o político do amanhã na criança que aqui está hoje, e que ela seja bem educada dentro de casa e na casa espírita, com conceitos diferenciados dentro da nossa filosofia, que para mim é completa, não sem competir com ninguém, mas que a gente possa trazer isso, pensando no dia de amanhã. 3 anos, 5 anos, 10 anos passam rapidíssimo, e serão esses amanhã, depois, que vão formar opiniões. E se eles estiverem bem formados hoje, isso vai alicerçar para eles, como os filhos do Milcíades, né? Pessoas fantásticas, maravilhosas, jovens excelentes, eu conheço todos eles. E agora eu entendo, porque ele tem diariamente esse momento do jantar espiritual, depois o jantar material, ou vice-versa, não sei qual que vem antes, qual que vem depois. Mas isso acontece desde o ventre, desde a gravidez. E hoje ele né, está bem
com toda a família, com todos eles, homens, cidadãos, empresários, né? Muito bem preparados anteriormente. É isso, são esses dois exemplos, né? A da casa espírita que tem aqui e a outra. Sim. Por favor, Nádia. Pois é, a Elza agora acabou de sublinhar aquilo que nós dissemos anteriormente. A natureza do conteúdo é que define o clima do encontro, nem digo aula. Aulinha é um horror você dizer aulinha na escolinha. Né? Eu também não uso. Eu dei graças a Deus, porque eu também não gosto de usar evangelizador. Porque a palavra evangelizador, com este sufixo dentro da nossa língua, quer dizer o agente que realiza aquilo. O evangelizador do planeta é Jesus. Outros evangelizadores que já trouxeram o evangelho dentro de si, é que são evangelizadores também. Nós fazemos encontros em que nós tratamos do processo de explicação, de apresentação do evangelho àquelas mentes infantis ou juvenis, né? Então, a Elza chegou ali e foi muito enfática, ela pegou um caderno e mostrou esta inflexibilidade do planejamento, que você veja, ser flexível não significa ficar tudo solto, não haver nenhum planejamento, não é isto. Mas é haver, porque todo planejamento tem uma característica fundamental, que é a flexibilidade. Então, nesta flexibilidade, se aconteceu, Elza deu o exemplo aí, estourou uma bomba, houve um outro acidente, alguma coisa, está na hora de você discutir isso com as crianças, com os jovens, porque eles estão sendo impactados por essa notícia. E a doutrina espírita tem que oferecer a eles, naquele momento, qual é a visão, nessa cosmovisão da doutrina espírita, que pode dar a eles instrumental para eles analisarem aquilo e desenvolverem uma postura de estar no mundo de acordo com o que é a explicação dada pelos espíritos orientadores da humanidade. Então, essa questão é muito importante, não só da terminologia, que bom, né, que lá na Inglaterra não usa a palavra evangelizador, também não usa evangelização, vocês devem ter notado, eu digo sempre ação evangelizadora. Às vezes eu digo evangelização... Eu vou falar para ela. Hein? O que, Clara? Eu disse, eu vou falar para lá, eu vou falar lá para eles, é bom eu saber que eles não usam evangelização. Eles o quê? Aqui em São Paulo, que eles não usam evangelização. Aqui em São Paulo, eles não usam evangelizador. Eles usam educador. Educador espírita, eles não usam. Eles realmente... Eu até, às vezes, insisti um pouco assim, por conta, né, das minhas tradições, mas eles realmente não utilizam, não. Agora, eu só queria também fazer uma observação ao que a Nádia e a Elza falaram, repetir uma coisa que eu já estava dizendo, inclusive, para a Elza. Na realidade, as histórias que os espíritos nos contam, Nádia, são interessantíssimas. Sobretudo. Era só fazermos uma relação entre os fatos de agora, né? Me fez lembrar aquela história do irmão X sobre o burro manco. Lembram da história do burro manco? Isso foi seu Tícia, um dia que chegou para mim e disse, Clara, você conhece a história do burro manco? Eu digo, não conheço. Você tinha que ler a história do burro manco. E lá fui eu. Então, surgiu um trabalho com base nisso, muito interessante, em que nós utilizamos essa questão da teoria da argumentação. O que os espíritos nos contam ali? Quer dizer, a necessidade da prática da humildade. Porque aí é que está, como é que nós vamos, né, realizar isso? Quer dizer, como é que nós vamos chegar a isso? A nos transformar a tal ponto que realmente possamos ser muito humildes, né? Possamos ser muito fraternos, muito solidários. Então, você tem que fazer... Aí é que está. Essa compreensão, ela vai passar por aí, nessa análise. Porque assim como os espíritos
superiores atuam, nós poderemos também atuar nesse sentido, como um método que vai fazer com que possamos chegar a uma determinada conclusão, né, a um objetivo, que é o da interpretação, né, a verdadeira interpretação daquilo que a doutrina quer dizer. Não é uma coisa, é o que a gente chama da lógica espírita. A lógica espírita é a coisa mais fácil do mundo, a lógica espírita. Vou contar rapidamente, posso contar uma historinha bem... Clara, você devia contar para as pessoas que estão nos acompanhando a história do burro, porque ficou faltando. Quem não conhece devia sair hoje daqui, faz um resumozinho aí. Na semana que vem, eu conheço bem a história, mas na semana que vem eu trago o livro e tudo, e se quiserem a gente conta. Mas essa lógica espírita, ela funciona de um modo interessantíssimo. Quer dizer, a doutrina, ela nos dá possibilidades. Quando, por exemplo, a gente vai falar da mediunidade, quantas vezes nós somos ajudados pela própria mediunidade, exatamente porque já estamos preparados para determinados fenômenos. E aí chegamos às nossas conclusões em função disso. É claro que temos que ter muita segurança, muito estudo, muita prática, sem sombra de dúvida, mas ainda não botamos na cabeça. Muitos de nós estão perdendo tempo, Nádia. Muitos de nós estamos perdendo tempo. Essa que é a realidade. Então, a lógica espírita, ela não funciona desse modo que nós, né, queremos que funcione. Porque nós complicamos as coisas. Na realidade, nós complicamos, quando a interpretação é tão simples. Estávamos nós, bem rápido, Ivana, não vou passar do... Estávamos nós numa reunião mediúnica, éramos 2 médiums. Uma delas, hoje, é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Uma reunião onde diretores e ex-diretores sempre participaram, às quintas-feiras à noite, na Federação, lá em Brasília. E lá pelas tantas, eu recebo uma mensagem de meu pai, que havia desencarnado há mais de 35 anos. Bom, quando eu cheguei no meio da mensagem, eu pensei assim, esse não é o meu pai, não é possível. Será que eu estou escrevendo uma mensagem do meu pai depois de mais de 35 anos de desencarnado? Ele morreu muito jovem. Primeira mensagem, né? Aí eu parei. Quando eu parei, diz o Espírito para mim, Clara, escreva. Eu digo, não vou escrever não, porque essa mensagem não é do meu pai. Escreva, Clara, hoje é dia dos pais. Aí eu falando em pensamento, eu digo, que dia dos pais? Falei para o Espírito. Não é nem agosto. Já falamos assim. Não é nem agosto, como é que pode ser dia dos pais? Ele disse, escreva. Aí o escreva dele já estava bem, já estava com uma autoridade, eu tive que escrever. Ah, tá bom, eu vou escrever até o final. Quando chegou no final, por que era dia dos pais? A lógica espírita. Porque a outra médium estava recebendo uma mensagem do pai do presidente da instituição. Hoje é dia dos pais, e eu burramente não entendi. Então, a lógica espírita, ela é facílima. Quando você realmente tem acesso a ela, tudo dá certo. Tudo acontece da melhor maneira possível. Nós aqui, na realidade, complicamos as coisas. Aí é que está. Se nós pudéssemos perceber isso, o valor extraordinário de todas essas orientações que o alto nos dá, eu garanto que nós seríamos muito mais felizes, estaríamos muito mais em paz em relação às nossas vidas pessoais. Porque, meu Deus do céu, é impressionante. Meninas, esse é um tema, acredito eu, para uma próxima live, tá? Vamos pensar nisso, né, para o futuro, porque é um assunto que nós temos muito que conversar sobre ele. Mas, olha, nós já estamos com 1h30 de conversa, então já precisamos conduzir para o nosso encerramento. Eu quero aproveitar para fazer aquele... Falei demais. Falou não, querida, falou demais não. É que quando o assunto é bom, o tempo voa e a gente não percebe, não é? Tenho certeza que nós ainda temos aí outras oportunidades para falar. Quem gosta de música? Quem gosta de Tim e Vanessa? Todo mundo. Então, olha só, domingo, às 19h30, nós teremos aqui conosco o Tim, sozinho, sem a Vanessa, mas não deixa de ser, né, menos maravilhoso, o Tim cantando conosco aqui na live do IGESE, às 19h30 no domingo. Mas nós temos hoje ainda, às 21 horas,
uma outra live de estudos, que é desta feita a parábola do filho pródigo. Então, fica aí o convite, hoje às 21 horas nós estaremos aqui em mais uma oportunidade de estudos. Queridas, nosso tempo já está acabando, eu passo para que vocês possam fazer então as considerações finais. Vamos começar com a Nádia. Nada, só para sublinhar a alegria de nós estarmos juntas aqui, mas junto com todos esses nossos queridos companheiros que estiveram conosco, certamente vibrando, pensando nas maravilhosas oportunidades que nós temos com os ensinamentos e as constatações e confirmações dos ensinamentos dos espíritos superiores. E também agradecer a oportunidade de estarmos sendo transmitidos por toda esse conjunto de TVs, rádios, enfim, que estão conosco também aí pelo mundo, agradecendo a tudo e também a vocês, minhas queridas, que estiveram aqui conosco mais uma vez, numa espécie de círculo de fluidos e de amores e carinhos que nós entretemos entre nós. Que a paz de Deus permaneça conosco hoje e sempre. Muito obrigada, Nádia. Elza? A minha gratidão, mais uma vez, por esses momentos tão enriquecedores. Eu aprendo muito com a Lila e com a Nádia. A Nádia mais pertula, como a gente diz em Esperanto, a Lila também, e eu aqui pego carona e fico muito feliz. Então, gratidão a todos os que estão participando conosco, gratidão à Ivana por essa confiança naquilo que eu posso ofertar do meu coração, com muito amor, e eu agradeço essa oportunidade. Eu estou aprendendo muito. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Elza. Clara? Queria agradecer e, de certa forma, me desculpar, porque realmente me animei muito, mas eu é que aprendo com todos vocês. Eu é que tenho aprendido muito. Agora, realmente, os espíritos são muito amigos e querem que a gente possa encontrar caminhos mais fáceis para descobrirmos melhores as coisas. Estamos tendo tantas dificuldades para atendimento, né, a casos das próprias crianças, né, que chegaram a esse ponto de problemas obsessivos. Nós contamos a vocês, há algum tempo atrás, que há quantos anos, desde a década de 70, que assistimos essas dificuldades, né, de crianças de abrigos na cidade do Rio de Janeiro, por onde passamos. Então, nós temos que descobrir meios e maneiras de facilitarmos um pouco mais as coisas. E sempre, né, com aquela preocupação de nos aprofundarmos cada vez mais em relação às próprias obras básicas. Mas existem esses outros livros, realmente, que nos orientam muito e que nós temos que aproveitar. Só isso. Um beijo, obrigada, Clara. Beijo carinhoso em cada uma de vocês. Eu me sinto, assim, feliz demais de estar junto a vocês, Elza querida. Elza é uma querida e grande amiga. Nádia já era para estar sendo há mais tempo. E a Ivana também. A Nádia, eu não conhecia a Ivana antes, mas a Nádia eu já conhecia anteriormente. Mas a Ivana, não. E a Cris, que não está aqui hoje conosco. Vamos orar, vamos vibrar pelo cachorrinho dela. Semana que vem a Cris estará conosco aqui novamente. Hoje ela teve uma dificuldade familiar. E nós queremos, então, agradecer a todas vocês, meninas especiais que estão conosco aqui todas as sextas-feiras. Temos aprendido muito com vocês, tenho certeza. E agradecendo a vocês que estão aqui nos acompanhando também. Queremos mandar um abraço para a nossa amiga Eliane Dari, da Suécia, que está aqui nos acompanhando. Conheci a Eliane por meio da Elza. Então, uma alegria, né? Mais uma amiga que a gente faz. Muito obrigada a todos, aos nossos parceiros na transmissão, e a nossa gratidão especial a Deus, nosso Pai, por nos possibilitar, usando o melhor que a tecnologia nos oferece, esses encontros de grande aprendizado para todos nós. Então, nós desejamos aí um excelente fim de semana para todos vocês, que Deus nos abençoe a todos. Na semana que vem,
às 17 horas, nós estaremos de volta na sexta-feira e esperamos a cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.